Olá pessoal, boa tarde, eu sou o professor Rogério Mazzini, para quem ainda não me conhece, professor de História, Sociologia, Teologia. É um prazer estar aqui gravando mais um vídeo para que possamos conhecer um pouco mais aí das ciências humanas. Hoje nós iremos falar, na aula de hoje, nós iremos falar sobre os processos sociais, a matéria de Sociologia, ok? Como vocês já sabem, os alunos que estão me assistindo neste momento, Sociologia é uma matéria escolar que ela é ensinada, trabalhada, abordada no ensino médio. Até o ano de 2008, ela não era obrigatória no ensino médio, passou a se tornar obrigatória no ensino médio a partir de 2008. Aliás, diga-se de passagem, em 1971 ela existia, mas foi banida do currículo. Daí entrou Educação Moral e Cívica, e a Sociologia como ciência, como matéria escolar, ela voltou para o currículo e se tornou obrigatória em 2008, ok? A etimologia vocês já conhecem, né? Etimologia, inclusive, é algo que vocês sempre me ouvem falar com frequência. Etimologia, ela é responsável em estudar, é uma ferramenta que estuda a origem das palavras, e através dela nós conseguimos saber de que língua que ela veio, como é que ela é falada naquela língua e o que ela significa naquela língua. Portanto, etimologia é uma ferramenta que nós utilizamos bastante, inclusive iremos utilizar aqui mais uma vez. Para a sociologia, socios, do latim, exatamente sociedade, e o logia, que vocês já estão cansados de me ver relatar, né, do grego, de etimologia grega, o logos. E este logos, que vem do grego, o L é o lambda, o ômicron, o G, o gama, o ômicron, e o S, o sigma. Portanto, logos. Qualquer palavra da língua portuguesa que terminar com logia, você já mata essa, né? Logia é estudo. Neste caso, o logos também para estudo. Não que logos signifique só estudo. Existem muitos sinônimos para a palavra grega logos. Existe estudo, doutrina, existe discussão, existe discurso, palavra, verbo, razão. Então, muitos outros sinônimos dependendo a ciência que faz uso dessa palavrinha grega. No nosso caso aqui, na etimologia da palavra sociologia, é exatamente estudo. Portanto, sociologia é um estudo científico sobre a sociedade. Científico porque existem regras para estudar sociologia, para estudar a sociedade, ok? A partir do momento que existe regras, existe formas de comprovar e documentos. Quando algo se torna científico, se torna uma ciência, que inclusive através de Émile Durkheim, né? Que também em aula anterior nós estivemos falando sobre ele. Mas hoje o nosso assunto de sociologia são os processos sociais. Algo muito prático, muito fácil, tá? de compreender e faz parte do nosso dia a dia. Ok? Processos sociais. Aqui eu coloquei a etimologia da palavra processo, que vem do latim, que é a nossa língua mãe, que deu origem à língua portuguesa. E em latim, processo, procedere, que significa avançar,
progredir, tá? Aquilo que cresce, que avança, que progride, aquilo que se desenvolve, aquilo que se modifica, aquilo que se transforma, todos esses sentidos para os processos sociais, ok? Significa a contínua mudança, então a mudança nos grupos sociais, na sociedade, é o que nos interessa neste momento. As mudanças para uma determinada direção. Pode ser positiva ou negativa de acordo à situação, já que são seres sociais, autônomos, então os resultados podem ser dos mais diversos na sociedade. Ao longo da história, nós vemos isso. Existem os processos sociais associativos. Dentro do grupo de processos sociais associativos estão os itens: cooperação, acomodação e assimilação, ok? No processo social associativo de cooperação, o próprio nome já está falando, cooperar é algo que associa as pessoas, é algo que junta, é algo que aproxima, é algo que produz a afetividade ou amizade, aproximação, então tem toda essa ideia, tá? E nos processos sociais associativos de cooperação, pode ter a cooperação direta ou a cooperação indireta. A cooperação direta é quando existe, por exemplo, os alunos eles vão fazer uma limpeza no salão de festas da escola para um evento, ou no auditório para que surja um evento, ou no pátio vão ajudar na limpeza do pátio para um evento, para organizar e decorar. Então, quando isto acontece, é cooperação direta. Um vizinho, ele chama um grupo de amigos, dentre eles outros vizinhos, e aí eles se juntam para construir um muro, para bater a laje de um cômodo numa casa, para produzir aí um mutirão, por exemplo, para se construir um prédio, uma habitação. Quando isto ocorre, é cooperação direta, ok? A cooperação indireta é quando existe uma formalidade, é quando não existe um vínculo de afetividade, é quando não existe um conhecimento mais profundo. Por exemplo, eu chego a uma padaria, compro o pão, eu gosto muito desse exemplo porque eu acho ele bem simples. Não conheço o padeiro, ele produz o pão que irá me alimentar, ele está me beneficiando, ele está cooperando comigo, e eu, ao comprar o pão ou qualquer outro produto naquela padaria, eu estou ajudando também a manter o emprego do padeiro e a manter também aquele estabelecimento. Então existe uma cooperação indireta aí, mesmo que o padeiro não me conheça e nem eu o conheça. Eu pego um ônibus para ir para um determinado destino, eu não conheço o cobrador, eu não conheço o motorista, é só boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, coloco lá meu bilhete único, destrava a catraca, eu passo, cumprimento o cobrador e me dirijo a um determinado espaço dentro do ônibus e ele me leva até o meu destino. Então veja bem, é uma cooperação indireta. Eu não sei o nome do cobrador, eu não sei o nome do motorista, ok? Essa é a grande diferença entre cooperação direta e cooperação indireta. E é claro, né, que no meio afetivo, a mulher, o marido, os filhos, pai, mãe, vizinhos, amigos, né? Tudo isso estão incluídos aqui nessa cooperação. Os processos sociais associativos de acomodação, aí já envolve, podemos aí pegar exemplos da história, quando os índios tiveram que se acomodar
acomodar no sentido de se adaptar à situação que os portugueses acabaram impondo ao cotidiano e aos hábitos, e se intrometendo de certa forma e modificando o dia a dia e a cultura dos indígenas. O mesmo ocorreu com os africanos, os escravos que tiveram que se adaptar, que se acomodar a uma determinada situação desse trabalho forçado, já que o escravo, o africano, ele é um bem, e agora nessa força de trabalho, principalmente braçal, ele acaba se deparando com uma situação de ter que se adaptar, ou ele pode vir a sofrer represálias, ele vai ser torturado, chicoteado, pode ser morto. Então é uma forma de se adaptar, de se acomodar à situação, de se adaptar à situação por uma questão de sobrevivência. Trazendo para os nossos dias, já dei aí em outras aulas exemplos práticos, né? Quando você tem que suportar aquele patrão que parece que tem parte com capeta, né? E é muito difícil, uma pessoa muito difícil de lidar, mas você às vezes engole o boi com chifre e tudo porque você precisa daquele emprego, ou aquele encarregado, ou aquele gerente. Então aí é que está, ok? Então aí seria acomodação. E no caso de assimilação, envolve a questão de pegar outras culturas ou características de outras culturas no seu dia a dia, em sua prática. Aí a gente vê a influência tão forte de produtos, de filmes, de marcas dos Estados Unidos na cultura brasileira, no nosso dia a dia. Haja vista, né, as grandes redes de fast food, as grandes lanchonetes, as grandes marcas. Então isso é assimilação. Então faz parte, no caso do processo social, porque vem trazendo transformações para a nossa sociedade, ok? Existe agora o lado dissociativo dos processos sociais, portanto, processos sociais dissociativos. Nos processos sociais dissociativos, neste caso de competição, não existe violência, mas é uma competição, trata-se de uma disputa. Aí entra, por exemplo, um vestibulinho para a ETEC, existe vestibular, processos seletivos para universidades, existe uma disputa, uma competição na hora de prestar um processo seletivo e provas para entrar numa determinada empresa, porque a quantidade de vagas é muito inferior à quantidade de candidatos. Então há uma necessidade de se fazer uma peneira, de peneirar, e aí o processo seletivo, porque não tem vaga para todo mundo. Então isto é competição, tá? E conflito quando existe guerras, quando existe violência. Daí entra os processos sociais dissociativos, que são os conflitos. Ok? Algo muito prático, algo que faz parte do nosso dia a dia e é um conteúdo em que a gente lida todos os dias. Ok, pessoal? Espero que tenham aprendido um pouco mais de sociologia e até o próximo vídeo, se Deus quiser.